Jamais permita que alguém lhe diga que você não é capaz de desenhar o Wolverine, o Goku, o Superman ou qualquer outro personagem do seu interesse. Você pode sim desenhar o Wolverine, o Seiya, o Goku, o Yusuke Urameshi, qualquer personagem, Naruto, qualquer personagem do seu interesse. Você pode desenhá-lo, inclusive, à sua maneira ou à maneira dos profissionais, à moda ou ao estilo dos profissionais. Para isso, basta que você siga algumas etapas simples e acumule diferentes técnicas que estarão ajudando tanto a estruturar o personagem, como também a finalizar esse desenho, concluir o desenho. Percebam que aqui no Wolverine eu estou realizando a etapa da arte final utilizando canetas Unipins, tá certo? Mas antes disso, claro, eu passei pela etapa do esboço, tá? Realizei um esboço como esse aqui, sobre o qual vou lhes falar logo mais, por isso trate de assistir o vídeo até o fim, tá bom? E logo eu estarei realizando a etapa da colorização, tá certo? Para dar um certo destaque ao desenho, tudo bem? Isso aqui é uma colorização digital, a saber. Pois muito bem, antes de chegar na colorização que eu mostrei há pouco, antes de chegar aqui na etapa da arte final, claro que eu me vali de um famoso esboço, certo? Eu comecei o desenho do Wolverine utilizando uma configuração gestual, tá certo? Utilizando uma silhueta, linhas avulsas, tá? Linhas esparsas, soltas, leves, para poder determinar o gestual do personagem. Me vale, portanto, do tipo de esboço conhecido como desenho gestual. Em seguida, eu comecei a estruturar essa silhueta, dar solidez a ela, conferir tridimensionalidade a essa silhueta, através do uso de formas geométricas simples e valendo do famoso manequim, da famosa técnica do manequim, sobre a qual eu já falei por muitas vezes aqui no canal e sobre a qual eu estarei deixando um vídeo que eu sugiro fortemente que você assista, mas apenas ao final deste aqui. Percebam, esse manequim ele é o que vai me permitir conferir o escorço do personagem. Toda a perspectiva relacionada ao desenho da figura. Apenas após realizado essa etapa de estruturação da figura, de silhueta, de manequim e estruturação do manequim, é que eu começo a acrescentar os músculos, e daí a importância de citar que você não pode fugir do conhecimento anatômico. Algum nível de conhecimento anatômico, ainda que ele seja elementar, por mais básico que ele seja, você deve ter, você deve acumular. Tá bom? Aqui no caso do Wolverine, eu não teria conseguido desenhar esse Wolverine se eu não tivesse noção, por exemplo, sobre o formato desse bíceps. Tá bom? O bíceps, esse músculo aqui, muito semelhante, que no caso, nessa posição, a uma elipse. Compreendo, portanto, que um dos pontos desse vídeo é chamar a sua atenção para o fato que o músculo vai assumir diferentes configurações em decorrência da pose e do ângulo em que o personagem se encontra, sem falar, evidentemente, no seu biotipo. A propósito disso, por falar no biotipo do Wolverine, vamos chamar a atenção para as proporções do personagem. É muito diferente desenhar o Superman, o Homem-Aranha, o Wolverine e o Hulk. Todos esses personagens têm estaturas diferentes, certo? A medição do tamanho do corpo como um todo, baseada sempre no tamanho da cabeça, será diferente. Aqui, o Wolverine tem aproximadamente, vamos verificar, deixe-me ver aqui, 3 centímetros de cabeça, e isso vai gerar aproximadamente 6 cabeças e meia de estatura. Nossa, professor, apenas 6,5? O normal não é 7,5? Gente, 7,5 é a estatura de um homem mediano, tá certo? É a medição que utilizamos para desenhar um homem de estatura mediana. O Wolverine, ele é bem baixinho, tá certo? Aí eu até desenhei ele um pouquinho mais alto do que ele costumava ser logo a princípio. Logo que ele surgiu nas histórias, nos comics, ele era ainda mais baixinho que isso. Mas essa estatura aqui de 6 cabeças e meia vai estar servindo bem para ele. Então eu preciso ter uma compreensão de proporção. Eu preciso ter uma compreensão também
de anatomia. Eu percebo que muitos jovens alunos desejam fugir da anatomia, escapar da anatomia. E o que seria o desenho anatômico? O desenho que nos fornece o formato de ossos e músculos. É o formato específico de ossos e músculos. Esse conteúdo é imprescindível não só para desenhistas de super-heróis, mas para qualquer um que pretenda desenhar a figura humana. Algum nível de conhecimento você deve ter acerca do formato dos ossos e músculos. Isso vai te ajudar, inclusive, a desenhar personagens cartunescos. É verdade que muitos desenhistas de cartoons dispensam o conhecimento da anatomia humana em sua complexidade. Porém, convém sim conhecer a anatomia de forma tão profunda quanto possível. Isso vai estar levando o seu desenho de personagens em estilo cartoon a um outro patamar. Tudo bem? Então, olha só. A partir do momento, voltando aqui ao nosso esboço, a partir do momento eu compreendo o comportamento do músculo na posição estabelecida pelo manequim, no ângulo, na pose estabelecida pelo manequim, eu começo a estruturar o meu Wolverine. Após concluído o que eu chamo de esboço anatômico, um primeiro esboçamento dos músculos, não precisa ser a versão final do formato do músculo, tá? Uma definição, digamos, parcial da estrutura anatômica do personagem. Após concluir essa estruturação parcial, eu vou proceder com uma pesquisa referente ao detalhamento da figura do personagem, referente a adereços que o personagem utiliza, as roupas que ele utiliza, certas vestes que o cobrem, tá bom? Eu vou estar realizando uma pesquisa também para conferir os pormenores fisionômicos do personagem, tá? Quais detalhes do rosto do personagem o diferenciam de outros. E lançado mão dessa pesquisa, transferido as informações visuais da referência consultada para um bonequinho cuja pose eu já estruturei, pose e o ângulo, a partir desse momento eu posso estar avançando na definição da musculatura, sempre procedendo com as devidas correções, afinal é essa a lógica do esboço, para então só definir o traço com uma lapiseira, tá certo? Dar firmeza ao traço com uma lapiseira e por fim está utilizando a caneta para obter esse tipo de resultado em termos de arte final. Futuramente vamos fazer um Wolverine aqui passo a passo. O que vocês acham disso? Se vocês acham interessante a ideia de estruturar um Wolverine aqui passo a passo, do esboço, tá, até esse nível de detalhamento aqui, gostaria que vocês se manifestassem. Mas é importante que vários de vocês façam isso para que eu possa entender que o vídeo é realmente desejado, que esse tipo de vídeo é realmente desejado. Independentemente disso, eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo e assista o vídeo recomendado. Isto é, se você deseja realmente aprender a desenhar, especialmente a playlist está bem recheada, posso garantir isso a vocês. Obrigado por me assistir até aqui, encontro em um de meus próximos vídeos. Até lá!